Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafael Rocha para mais uma aula de Direito Processual Civil. Só para nos situarmos onde nós estávamos. A aula passada nós tratamos sobre... começamos a falar de competência, começamos a falar das noções relacionadas à competência, a relação de competência com a jurisdição, que a competência limita a atuação jurisdicional do magistrado. E começamos a falar primeiro do critério funcional. O critério funcional, que é a função específica de cada julgador no processo. Nós começamos a falar que uma das formas de análise de critério funcional são aquelas ações originárias que já começam no TJ, por exemplo, uma ação rescisória, ou que já começa direto no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, ADIM e ADC, lá com base no artigo 102 da nossa Constituição Federal, que traz essas prerrogativas. Falamos também que critério funcional tem relação com a competência recursal. O recurso de apelação, quem julga são os desembargadores do Tribunal de Justiça. Um recurso especial, ministros do STJ. Um recurso extraordinário, ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós falamos também que existe aquela relação de acessoriedade e dependência. Tem algumas ações que têm dependência que obrigatoriamente essas ações vão dar juntas. Nós vamos entender ainda por que se junta, como que se junta, quais são os instrumentos que julgam lá de conexão e de continência do artigo 55 e artigo 56, que a gente deve abordar na nossa próxima aula. Depois passamos por critério em relação da pessoa. Nós falamos que foro privilegiado em processo civil é exceção, ocorre de forma excepcional. Nós temos só em 3 situações: mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Aí nós citamos alguns exemplos, no artigo 102, 105 da Constituição Federal. Por exemplo, um mandado de segurança contra o ato expedido pelo presidente da República, um habeas data contra ato no ministro de Estado, e nós citamos alguns exemplos. Falamos também que, em razão da pessoa, a Justiça Federal também é definida em razão da pessoa. Nós falamos que as ações que têm envolvidas União, autarquias federais, fundações públicas e empresas públicas federais, com base no 109.1 da Constituição Federal, pela ser a pessoa que está no processo, também define a competência. Né? Citamos vários exemplos de autarquias, INSS, Bacen, IBAMA, os conselhos de classe, as universidades federais, institutos federais, as agências reguladoras também nós falamos, empresa pública, né? Falamos do BNDES, Valec, Correios, Caixa Econômica Federal, fundações, né? FUNAI, Fiocruz, IBGE, FUNASA, e nós fizemos a observação que sociedade e economia mista, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste, não entra nessa regra. Citamos a outra possibilidade, o artigo 109, inciso 2, as causas entre estrangeiro e organismo internacional. Falamos da OAB também, o recurso extraordinário, repercussão geral 258, que é a competência da Justiça Federal, e falamos daquelas exceções do 45. Falamos em relação da matéria, né, que primeiro se analisa se falhar o funcional, se falhar a pessoa, a gente analisa a matéria, primeiro olha se é de justiça especializada, lá da Justiça Eleitoral, previsão 118 a 121 da Constituição Federal. Se não for, Justiça do Trabalho, 111 a 116. E se não for, analisa se é também Justiça Federal. Artigo 109, 3, 5A e 11, nós falamos, né? As causas fundadas em contrato internacional, nós citamos aquele caso do menino Sean, falamos do 5A, que é aquele incidente de deslocamento de competência, quando violar direitos humanos, nós falamos daquele caso da Dorothy Stenck, da questão do caso da Marielle vai ser analisado, e terminamos também do direitos indígenas, não falamos que não é do índio, são direitos dos indígenas, das terras indígenas, então a demarcação de terra indígena puxa para a Justiça Federal. Nós terminamos falando que justiça estadual é uma competência residual, é o que sobra, e falamos daquela competência material delegada da federal para estadual, por exemplo, quando não tiver justiça federal, pode usar a estadual, da produção antecipada de prova e da justiça do trabalho também. Aqui a gente vai começar a falar sobre o valor da causa. O valor da causa é critério de fixação de competência. Tá, as 3 legislações aí. Juizado Especial Civil, Lei 9.099, até 40 salários mínimos. Causas cíveis contra particulares, não entra contra
Fazenda Pública, entes públicos, ok? Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos. E Juizado Especial da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos para as ações contra Estado, município e autarquias estaduais e municipais, empresas públicas estaduais e municipais. Aqui, pessoal, quando a gente fala de juizado especial civil a nível estadual, existe uma facultatividade. Como assim facultatividade? Mesmo uma ação seja inferior a 40 salários mínimos, por exemplo, você vai entrar com a ação de 10 mil reais. Você pode optar se vai para o juizado especial civil ou se vai para a vara civil. Você pode escolher. Por isso que o juizado especial civil, ele é facultativo. Você pode escolher se você vai para o juizado ou vai para a vara civil. Rafael, mas juizado não é melhor? Juizado não é mais rápido, não é mais célere? Sim, porém, às vezes, um juiz de juizado, ele tem indenizações muito baixas e você quer tentar na vara civil. Pode? Perfeitamente. Você opta entre o juizado ou a vara civil. Isso, juizado especial civil. Agora, o federal, pessoal, ocorre diferente. Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259 e artigo 2º, parágrafo 4º da 12.153, respectivamente, Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública, aí você não tem mais uma facultatividade. Você vai ter uma obrigatoriedade. Como assim? Se você vai entrar com ação de 30 mil reais, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal que nós falamos. Então, caberia o Juizado Especial Federal. Só que você não quer mandar para o juizado. Caberia no juizado? Sim. Juizados são 60 salários mínimos. Só que você não quer ir para o juizado. Você quer para a vara federal. Tem essa possibilidade? Não. Obrigatoriamente, se enquadrar dentro do teto, vai para o Juizado Especial Federal. Da mesma forma que o Juizado Especial da Fazenda Pública. Enquadrou no teto, obrigatoriamente vai para o juizado. Então, você quer processar, por exemplo, o estado de Goiás, porque tem uma rodovia estadual que estava em reforma e não estava bem sinalizado. Aí você capotou o veículo. Está abaixo de 60 salários mínimos, vai para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Ok? Então, para a gente fechar o critério em razão do valor da causa. Juizado Especial Civil, a nível estadual, é competência facultativa. Você pode escolher. Ok? É algo que você pode escolher. Ou vai para o juizado, ou vai para a vara civil. Agora, pessoal, Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa possibilidade, ok? Aí no material de vocês ficou errado, tá? A sigla é JEFP, Juizado Especial da Fazenda Pública, não PF, ok? Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, o JEC é facultativo. Agora, o JEF e o JEFP são obrigatórios, ok? Juizado Especial Civil facultativo, Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública são obrigatórios. Enquadrou, obrigatoriamente vai para o juizado. Próximo critério e o último critério que nós vamos trabalhar é o mais complexo para nós em processo civil. Enquanto em processo penal, quando vocês forem estudar, vocês verão que o critério mais complexo é em razão da pessoa, pelos foros privilegiados. No processo civil, não. O mais complexo que nós temos é o critério territorial. Antes de começarmos a ver os critérios territoriais, do artigo 46 ao 53, eu quero alertá-los sobre a importância desses artigos 46 a artigo 53, perfeito? É importante diferenciarmos alguns institutos, alguns nomes que nós usamos. Primeiro, comarca, pessoal. Quando a gente fala de comarca, primeiro, comarca não é sinônimo de cidade, ok? Algumas comarcas coincidem com cidade. Por exemplo, Goiânia, comarca de Goiânia, cidade de Goiânia.
porém algumas não. Então, o que é uma comarca, pessoal? Comarca é a divisão do Estado em unidades judiciárias. Divisão do Estado em unidades judiciárias. Ok? O que eles levam em consideração para criar comarca? Tamanho do município, quantidade de habitantes, quantidade de processos, tudo isso é importante. Por exemplo, comarca de Anápolis. Comarca de Anápolis vai englobar Anápolis, engloba Campo Limpo de Goiás, Ouro Verde, Interlândia, Goialândia, Joanápolis e Sousânia. Então, Campo Limpo, Ouro Verde, Interlândia, Goialândia, Joanápolis e Sousânia, tudo fazem parte da comarca de Anápolis. Então, se você tiver um processo em Campo Limpo, a comarca de Anápolis vai julgar. Rafael, por que Campo Limpo e Ouro Verde não tem comarca própria? Pelo tamanho da comarca, pela quantidade de processos, tudo isso é levado em consideração, porque há um alto gasto com isso. Cria-se uma comarca, tem que alugar um prédio, tem que ter um juiz para lá, tem que ter um assessor, tem que ter um escrevente, um escrivão, oficial de justiça, limpeza do prédio, energia, água, ok? Então há um dispêndio econômico interessante para se criar uma comarca, tá certo? Então nem sempre nós teremos, cada cidade vai ter sua comarca, de jeito algum. Cidades pequenas, elas se juntam e formam uma única comarca, ok? Então comarca é a divisão geográfica do estado em unidades judiciárias, ok? Comarca de Anápolis engloba Campo Limpo, Ouro Verde, Interlândia, Goialândia, Joanápolis e Sousânia, ok? Então, para se criar uma nova comarca, eles vão analisar número de habitantes, número de eleitores, a movimentação forense. Tem muito processo? Qual é a quantidade de processos que nós tivemos no último ano? Qual a extensão territorial desse município? É um município muito grande? Então, isso tudo é levado em consideração para a análise de criação de comarca. O que é foro? Foro é sistematicamente usado como sinônimo de comarca, tá? Então, comarca de Anápolis, foro de Anápolis. Não é fórum, é foro de Anápolis. Ok? O que são varas? Varas é a divisão da comarca de acordo com a matéria que está sendo discutida. É a repartição que corresponde à lotação de cada um juiz, onde aquele juiz vai exercer a sua atividade. Ok? Quanto maior a comarca, mais varas nós teremos. Quanto menor a comarca, menos varas teremos. Por exemplo, existem comarcas que têm vara única, só tem uma única vara e um único juiz. Pessoal, em regra, o que vai definir o que cada vara vai julgar será a matéria em destaque, com exceção da fazenda pública, que vou falar daqui a pouquinho. Então, por exemplo, como é que funciona a realidade de Anápolis? Olha, Anápolis, nós temos 6 varas cíveis, que julgam processos cíveis, 5 varas criminais, sendo que uma é da presidência do júri e de execuções penais. Nós temos 2 varas de família e sucessões. Nós temos um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, por conta da Lei Maria da Penha. Nós temos um juizado da infância e juventude. Nós temos 4 juizados especiais cíveis. Nós temos um GCRIM, um juizado especial criminal. Nós temos uma vara de fazenda pública estadual e uma vara de fazenda pública estadual. Nós temos uma vara de fazenda pública estadual e uma vara de fazenda pública com registros públicos e ambiental. Pessoal, o que vai definir a competência de cada um deles, gente? Regra geral, a matéria. Então, se eu vou entrar com ação de divórcio, matéria de família, vara de família. Se eu vou entrar com inventário é matéria de sucessões
sucessões é vara de família e sucessões. Se eu vou discutir uma ação civil, vara civil. Se eu vou discutir uma ação ambiental, a vara ambiental. Se eu vou discutir registro público, eu vou para a vara de registro público. Agora, fazenda pública não, pessoal. Todas as ações contra o Estado de Goiás vai para a fazenda pública estadual. Todas, são execução de tributo, porque aí é a matéria que vai decidir. Ok? Então, varas são divisões da comarca de acordo com a matéria, exceto fazenda pública. O que é entrância? Muita gente mistura entrância com instância, pessoal. É a divisão da comarca de acordo com o seu tamanho, ok? O que a gente fala? Nós temos 3 entrâncias. Nós temos a entrância inicial, nós temos a entrância intermediária e nós temos a entrância final, ok? Comarcas pequenas, comarcas menores são consideradas entrâncias iniciais. Então, por exemplo, aqui perto da gente, Vianópolis, Silvânia, Nerópolis, Leopoldo de Bulhões, Goianápolis, Goiandira, Firminópolis, Corumbá de Goiás, tudo isso são exemplos de entrância inicial, ok? Anicuns, Aruanã, perfeito? Tudo isso entrância inicial. Então, comarcas medianas, aí já são entrâncias intermediárias. Anápolis, Águas Lindas, Caldas Novas, Catalão, Iumas, Itumbiara, Jaraguá, que é aqui perto também, Pirinópolis é intermediária, Rio Verde também Novo Gama, Niquelândia, Mineiros, são tudo entrâncias intermediárias. E entrância final são comarcas maiores, ok? Aqui em Goiás, nós temos uma única entrância final. A única entrância final que nós temos é Goiânia, ok? É Goiânia, tá certo? Uma observação extremamente importante, já vi cair em prova isso. Não existe hierarquia entre entrância. Uma entrância não está subordinada à outra. Não é porque eu sou entrância de juiz intermediário que eu mando, entre aspas, no juiz de entrância inicial. Tem nada a ver isso, ok? Isso é levado em consideração para critérios, por exemplo, para você vir a ser desembargador, são algumas questões que eles levam em consideração isso, beleza? Então, entrância é a divisão de comarca de acordo com o seu tamanho. Comarcas iniciais, entrância inicial, comarcas menores, entrância intermediária, comarcas medianas e Goiânia, entrância final, ok? E o que é instância? Aí já são graus de justiça. Anápolis, por exemplo, Anápolis, Goiânia e Corumbá são entrâncias diferentes, mas tudo faz parte da primeira instância. São aqueles que têm o primeiro contato com o cliente. São as varas, os juizados, primeira instância. Segunda instância, Tribunal de Justiça, quando você recorre. E a instância superior? São os tribunais superiores. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, o STM, ou TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Então, entrância é a divisão da comarca em tamanhos, inicial, intermediário e final. E instâncias são os graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau e instâncias superiores. E o que é o fórum? Fórum é o prédio. É o espaço físico onde funciona todos os órgãos do Poder Judiciário. Ok? Então, essa diferenciação dessas terminologias são bem importantes porque elas fazem parte do nosso dia a dia forense, elas fazem parte do nosso exercício profissional, então vai ser costumeiramente vocês usarem essas expressões, ok? Lembrando que comarca e foro são usadas como expressões sinônimas, ok? Quanto maior a comarca, mais varas. Por exemplo, Anápolis, família e sucessões estão juntas. Então, todo o processo de sucessão, morte, inventário, partilha, sucessão, família, divórcio, separação, alimentos, tudo, aqui em Anápolis são juntos.
família e sucessões. Goiânia não. Nós temos a vara de família separada da vara de sucessões. Rafael, quero ver mais sobre isso, quero ler mais sobre isso, quero entender, quero ver como é que funciona. Quantas varas tem Goiânia? Gente, o site do tribunal tem tudo, todas as divisões, ok? Todo tribunal que você quiser descobrir, você acessa e você faça esse estudo que você perceberá. Tem comarcas, por exemplo, própria para analisar pedidos de recuperação judicial e falência. Vara de falência. Anápolis tem? Não. Onde que é julgada uma falência? Vara civil. Mas se você for por São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, tem a vara de falência só para isso. Ok? Então, se São Paulo você mandar para a vara civil, está errado. Por quê? Tem a vara de falência. Vamos começar a analisar, então, os critérios territoriais. Muita atenção de vocês, que esses artigos 46 e 53 despencam em provas. Ok? Então, tá lá. Vamos começar a analisar esses artigos. Primeiro, o que fala o artigo 46? É importante você estar com o código na mão para a gente entender. Eu queria muito que vocês anotassem na frente desse artigo 46, escrevam assim, regra geral. O caput do 56, regra geral. Tá assim a redação do 46. Ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta em regra no domicílio do réu. Então, em regra, se eu vou entrar com ação de direito pessoal, se eu vou entrar com ação de direito real, regra, domicílio do réu. Então, anotem isso aí, pessoal. Direito pessoal e direito real sobre bens móveis, domicílio do réu. Pessoal, qual que é o grande problema de nós, operadores do direito? Nós temos dificuldades, às vezes você sabe, olha, então tá. Toda ação de direito pessoal e toda ação de direito real, domicílio do réu. Beleza, aí cai um exemplo prático. Aí você não sabe identificar se é direito pessoal, se é direito real, você não consegue achar. E aí? Como é que faz? Fácil, pessoal. Direito pessoal, pelo próprio nome já diz, recai sobre a pessoa. Direito pessoal recai sobre a pessoa. Direito real recai sobre o bem, sobre a coisa. Entendi, Rafael. Direito pessoal recai sobre a pessoa e real sobre a coisa. Mas mesmo assim, eu estou com dificuldade de identificar isso. Pessoal, vou dar um macete para vocês para ficar simples isso aqui. Pega um processo, pega um exemplo. Troca a pessoa. Se você trocar a pessoa e fizer diferença, é direito pessoal. Se você trocar a pessoa e não fazer diferença, é direito real. Vamos dar exemplo. Investigação de paternidade. Se eu trocar o suposto pai, não faz diferença? Total. Então, investigação de paternidade é um direito que recai sobre a pessoa, é um direito pessoal. Uma ação de alimentos, se eu trocar, não faz diferença? A pessoa? Total. Então, a ação de alimentos é uma ação de direito pessoal. Alguém me xinga e eu vou ingressar com a ação pelo xingamento, pedindo dano moral. Se eu trocar quem supostamente xingou, não faz diferença? Toda. Direito pessoal. Agora eu pergunto para vocês. Ação de uso capião. Tem 30 anos que você está na Terra. Faz diferença de quem era o dono? Se era João, se era Pedro, se era Maria? Nenhuma diferença, porque você quer a propriedade. Se você está discutindo uma ação, alguém invadiu sua propriedade, alguém invadiu sua fazenda, você entra com a ação possessória para ele sair. Reintegração de posse. Faz diferença se quem invadiu foi o X, o Y, Z, se é o Rafael, o João e o Pedro? Não, você quer que saia quem estiver lá. Você quer que saia. Percebam que essas ações recaem sobre a coisa. Recaiu sobre a coisa e não sobre a pessoa. Então, pessoal, troca a pessoa. Se fizer diferença, é ação pessoal. Por exemplo, nunciação de obra nova, que está lá no 47, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que é enunciação de obra nova? Um vizinho começa a construir e a sua casa fica com rachaduras. Você pede para quê? Parar a obra para arrumar a sua propriedade.
Faz diferença quem que é o vizinho? Se é o Pedro, se é a Maria e o João? Não. O importante é a propriedade. Quem que é o proprietário vai ter que arrumar. Então não faz diferença. Não vai mudar se o proprietário for, não, mas o Pedro rachou, não, mas o Pedro pode. Não interessa se é o Pedro, Maria, João, quem é o dono. Quem é o dono vai ser responsabilizado. Agora, investigação de paternidade novamente. Se eu troco o suposto pai, gente, faz toda a diferença. Então, o que fala o caput do 46? Olha, nas ações de direito pessoal, são investigação de paternidade, um xingamento, indenização e direito real sobre bens móveis, vou discutir a propriedade de um carro. Quem que tem que ser proprietário do carro? Regra, domicílio do réu. Então, analisa onde o réu mora, domicílio do réu. Essa é a nossa regra geral, pessoal. Perfeito? Essa é a nossa regra geral. E nós temos os chamados foros subsidiários. O que são foros subsidiários, pessoal? Às vezes, nós não conseguimos, apenas com a regra do caput, definir isso. A gente vai ver que existem algumas situações onde eu usar a regra do caput não vai ser suficiente para eu responder o meu problema. Aí vai entrar os chamados foros subsidiários, que a gente vai olhar agora. Então tá lá, os parágrafos do 1º ao 4º. O parágrafo 5º, pessoal, está perdido aí, que fala de execução fiscal, ok? Não vamos falar sobre ele agora. Vamos ficar mais ligados do parágrafo 1º ao parágrafo 4º. Então tá lá, pessoal. Ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis, domicílio do réu. Agora, e se o réu tiver mais de um domicílio? Tá vendo? E se o cara não tiver domicílio certo? Tá vendo que a gente não consegue responder com a regra do caput? Aí nós temos que, obrigatoriamente, tratarmos dos foros subsidiários. Então tá lá. Se tiver mais de um domicílio, qualquer um deles. O cara mora em Anápolis, mas trabalha em Goiânia. O domicílio dele é aqui em Anápolis, e o domicílio profissional é em Goiânia. Então eu posso processar ele em Anápolis ou em Goiânia. Ok? Parágrafo 2º. E se for domicílio desconhecido ou incerto? Como assim? Desconhecido ou incerto? Pessoal, o cara trabalha para o circo. Circo de Soleil Brasil. Cada semana ele está numa cidade diferente. Ele tem domicílio certo? Não. Ele não tem domicílio certo. Aí o código vai trazer duas opções. Gente, a primeira, descarta, não vale a pena. Ok? Não vale a pena. O que fala esse artigo, parágrafo 2º? Olha, se o domicílio for incerto ou desconhecido, pode ser aonde ele for encontrado ou um domicílio do autor. Então, para o autor, pessoal, é claro que em seu domicílio é muito melhor. Então, por exemplo, o cidadão trabalha para o Circo de Soleil. E você fica sabendo que ele vai ficar um mês em Manaus. E você mora aqui em Anápolis. Você pode propor em Manaus, ou você pode propor aqui em Anápolis, que é o seu próprio domicílio. Muito melhor no seu domicílio. Ok? Aí vem uma outra situação. E se o réu não tem domicílio no Brasil? Como é que faz? Se o réu não tiver domicílio no Brasil, vai ser proposto no domicílio do autor. Agora, se o autor e réu não tem domicílio no Brasil, como é que faz? Como é que faz? Gente, em qualquer lugar. Ok? Então, se o autor e réu, eles não são domiciliados no Brasil, em qualquer lugar pode propor ação. Mas como assim, Rafael? O cidadão é casado e os dois moram fora do Brasil, eles querem fazer o divórcio aqui no Brasil. Eles não moram aqui no Brasil. Ok? Então, pode ser em qualquer um dos lugares que serão encontrados. Perfeito? Uma outra situação. E se eu tiver mais de um réu com domicílios diferentes? Por exemplo, eu vou entrar contra o devedor e fiador. Devedor mora em Anápolis, fiador mora em Goiânia. Onde eu posso propor? Qualquer um destes dois. Ok? Essas regras, pessoal, estão nos parágrafos 1º ao 4º do artigo 46. E nós falamos do parágrafo 5º da execução fiscal, que está mais perdido que cego em tiroteio, esse parágrafo 5º. Ele está totalmente mal posicionado. Ele tinha que estar lá no capítulo que fala de execução. Lá no artigo 781. Tinha que ser lá que tinha que estar essa regra. Então aqui está mais perdido que cego em tiroteio. Ok?
Mas já que está parágrafo não está aí, vamos trazer uma observação importante, eu queria que vocês anotassem no próprio código de vocês, ok? Esse parágrafo 5º não é competência concorrente, é sucessiva. Ou seja, o fisco, o Estado que vai te processar, não tem a escolha, tem que ser nessa regra, ok? Domicílio do réu, ou na sua residência, ou no lugar que foi encontrado. Então, primeiro, domicílio do réu, sendo depois residência ou o lugar que for encontrado. Ok? Não é opção dele, tem que seguir essa ordem. Então, em frente ao parágrafo 5º, escrevam assim: competência sucessiva do parágrafo 5º. Perfeito? Então, para a gente fechar o 46, foros subsidiários são utilizados quando a gente não consegue responder a pergunta apenas com o caput do artigo 46. Quando o caput não for possível a gente responder, margem de domicílio, domicílio incerto, réu sem domicílio no Brasil, ou autor e réu sem domicílio no Brasil, ou dois ou mais réus com domicílios diferentes, nós utilizaremos as regras dos chamados foros subsidiários, parágrafos do 46. Perfeito, pessoal? Então, para a gente fechar o 46, direitos pessoais ou direito real sobre bens móveis, domicílio do réu. Artigo 47, pessoal. Eu transcrevi esse artigo para a gente entender como essa regra foi criada. Perdão. O 47 fala das ações fundadas em direito real sobre bens imóveis. O 46 falava de pessoal e real sobre móveis. 47, real sobre imóveis. Ok? Perfeito? Então, o que fala, pessoal? O 47 traz uma regra. O parágrafo 1º amplia essa regra. E o final do próprio parágrafo 1º restringe essa regra. Vamos entender isso aqui, pessoal. Vamos entender. O que fala o artigo 47? Está aí no material de vocês. Para as ações fundadas em direito pessoal sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Primeira coisa que eu queria que vocês anotassem no código de vocês. Foro de situação da coisa é a localização da coisa, aonde o bem está localizado, ok? Então escreva na frente do 47, localização do bem, onde fala de situação da coisa, que eu já vi gente perguntar e a gente confundir isso aqui, ok? Situação da coisa é onde o bem se localiza. Então, para as ações fundadas em direito real, o foro competente é situação da coisa. Então, se você vai entrar com a ação de reintegração de posse, o pessoal invadiu sua terra. Eu moro em Anápolis, sou proprietário e minha terra se localiza em Goianésia e o réu que está invadido mora em Brasília. Faz diferença onde ele mora? Não. A ação obrigatoriamente tem que ser proposta onde a coisa está localizada. Neste caso, está localizado em Goianésia, Goianésia é competente para julgar. Ok? Aí vem o bendito parágrafo 1º e traz uma ampliação. Olha, além da situação da coisa, o autor pode optar pelo domicílio do réu ou pelo foro de eleição, que a gente vai trabalhar um pouco mais foro de eleição na frente, mas adiantando, o que é foro de eleição? Quando as partes escolhem aonde o processo vai ser julgado. Costuma ser a última cláusula de um contrato. As partes elegem a comarca X para dirimir quaisquer problemas referentes a este contrato. Olha o que o parágrafo 1º faz. Olha, gente, além da regra do caput do 47, ou seja, além da situação da coisa, o autor pode optar pelo domicílio do réu e foro de eleição. Então, ele ampliou. Então, pode ser foro da situação da coisa, domicílio do réu ou foro de eleição. Só que aí ele vem e restringe. Se o litígio não recair sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação
de obra nova. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com esse parágrafo primeiro? Gente, se a ação que você vai discutir está nessa parte final, propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, enunciação de obra nova, obrigatoriamente tem que ser aonde o bem se localiza. Por isso que eu dividi esse parágrafo primeiro em dois. Então, faça isso no código de vocês, pelo amor de Deus. Aí no parágrafo primeiro, se o litígio não recair para frente, destaquem, separem e coloquem assim, competência absoluta. E a parte primeiro do parágrafo primeiro, competência relativa. Ok? Então, se você vai discutir algo de propriedade, quem é o proprietário, aonde o bem se localiza. Uso campeão, aonde o bem se localiza. Servidão, vizinhança, qualquer problema sobre vizinhança, aonde o bem se localiza. Servidão, aonde o bem se localiza. Divisão e demarcação de terras. O vizinho invadiu, aonde o bem se localiza. Nunciação de obra nova. O que é nunciação de obra nova? Nós falamos lá. Começa a construir a obra e racha do vizinho. Tudo é onde o bem se localiza. Essa parte final, pessoal, do parágrafo primeiro do 47, ela eliminou quase toda a possibilidade de você usar o foro de eleição ou domicílio do réu. Porque praticamente todas as ações estão nessa parte final. Então, para a gente fechar esse parágrafo primeiro, gente, se as ações estiverem nessa parte final, obrigatoriamente onde o bem se localiza. Se não, pode ser onde o bem se localiza, domicílio do réu ou foro de eleição. Ok? Parágrafo 2º. As ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, localização da coisa, competência absoluta. Então, pessoal, o 47, caput, competência absoluta. Parágrafo 1º, do se o litígio para frente, competência absoluta. Parágrafo 2º, também competência absoluta. Só o que está em vermelho é competência relativa. Depois nós vamos entender qual é a importância de entendermos a diferença de competência absoluta e competência relativa. Ok? Dando segmento. Artigo 48, muito importante também. Tá assim, o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Pessoal, tá aí, ó, 48, domicílio do autor da herança. Quem que é o autor da herança? O autor da herança é o falecido, o famoso de cujos. O autor da herança não são os herdeiros, ok? O autor da herança é o falecido, a pessoa que morreu deixou a herança. Então, vai ser no domicílio do falecido quando? Para todas as ações relativas ao óbito e todas as ações em que o espólio, quem que é o espólio? O conjunto de bens que ele deixou, for réu. Eu posso processar espólio? Gente, perfeitamente. Nós falamos lá nas primeiras aulas. Eu recebo um cheque do cara, o cheque volta, ele morre. Só que ele deixou um patrimônio. Posso processar esse patrimônio? Posso. Ou inverso. Eu dei um cheque e o cara morre. E voltou o cheque. O espólio pode me processar? Pode, perfeitamente. Ok? Só que o parágrafo único do 48 vai trazer uma regra também, um foro interessante, um foro sucessivo, quando o domicílio do autor da herança não tinha domicílio certo. Então, lembra aquele caso que a gente falou do circo? O cara trabalha por circo, ele é circense, não tem domicílio certo, ok? E ele morre. Quais serão as regras? Tá lá, primeiro, regra. Aonde tem bens imóveis. Então, o cara morreu, trabalhava no circo de Soleil, Brasil. Ele tinha uma casa em Anápolis, ele tinha uma conta bancária em Goiânia, tinha um carro em Goiânia. Aonde está o bem imóvel? Anápolis? Anápolis é o competente. E se tiver bens imóveis em mais de um lugar? Então, por exemplo, ele tinha uma casa em Anápolis e um terreno em Goiânia, e um carro em Goiânia.
Anápolis ou Goiânia é competente para julgar. Então, se ele tiver bens imóveis em foros diferentes, qualquer um desses foros é competente para julgar. Perfeito? E se ele não tiver bens imóveis? O foro do local de qualquer bens do espólio. Então, por exemplo, o cidadão morreu, vamos lá, as 3 opções. Não tinha domicílio certo. Se ele tem uma casa em Anápolis e um carro em Goiânia, Anápolis é competente. Se ele tem uma casa em Anápolis e uma casa em Goiânia, qualquer um dos dois. Agora, não tem bem imóvel, mas ele tem um carro em Anápolis, ele tem um cofre em Goiânia, qualquer um deles é competente para julgar. Tá bom? Se tiver domicílio certo, domicílio do autor da herança. Então, o cidadão morreu, morava em Anápolis, Anápolis é o competente para julgar o inventário. Ok? O autor da herança, lembrando, é o falecido. Perfeito? Também exemplo de foro sucessivo. 49, muito parecido, pessoal. Ação em que o ausente for réu será proposto no domicílio do seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, partilha e cumprimento de disposições testamentárias. Então, nas ações em que o ausente for réu, o seu último domicílio, ok? Lembrando, pessoal, ausente não é morto, ok? Ausente não é morto, beleza? Ausente é um procedimento, a pessoa some, tem todo um procedimento para se analisar essa ausência, beleza? Ok? Então, a pessoa sumiu por um tempo, não sabe se é um ausente. Não significa que essa ausência é morte, ok? A gente não pode afirmar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É claro que o foro vai ser o mesmo. No morto, o seu último domicílio. Ausente, também o seu último domicílio. Ok? Então, ausente é aquele que está fora do seu domicílio. Ok? A gente não sabe aonde ele está localizado. Ok? Tranquilo? Então, gente, não vamos confundir essas duas disposições em relação a isso. Aí, se você pegar lá o Código Civil, a partir do 22, fala muito sobre isso em relação ao procedimento para se declarar a ausência. Aí sim você pode abrir os bens para fazer inventário. Ok? Artigo 50. Ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do seu representante ou assistente. Uma vez ela falou assim, Rafael, mas obrigatoriamente o incapaz mora com o seu representante. Não, pessoal. Então, se você tem 17 anos, seus pais moram no interior, e você vem para Anápolis para estudar, por exemplo, vem para Anápolis, vem para Goiânia estudar, você mora em Anápolis, mas o seu representante legal mora, por exemplo, em Abadiânia, vamos colocar assim, que você mudou para cá, Pirinópolis, Vianópolis, não sei. Você muda para cá. E seu pai continua lá. Então, se você vai ter que ser processado, tem que ser processado aonde o seu representante reside. Então, se você mora em Anápolis, o representante mora em Pirinópolis, Pirinópolis é o foro competente. Ok? Tranquilo? Artigo 51 e artigo 52 falam de regras referentes ao DF, União e Estados. Eu quero trabalhar as duas juntas para ficar mais fácil para vocês. Gente, essa regra do 51, ela já tinha uma previsãozinha lá na Constituição Federal. Artigo 109, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, já falava dessa regra que está no 51. O que o 51 fala? Competente o domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Então, a União vai te processar aonde você mora. Acabou. Aonde você mora. Então, por exemplo, você está devendo imposto de renda, você vai ser processado aonde você mora. Você mora em Anápolis, a União vai te processar uma execução fiscal aonde você mora. Anápolis. E agora, se a União for ré, como é que vai funcionar? Aí nós temos o foro concorrente. Lembra que a gente falou que o foro sucessivo lá, do direito sucessório, tem que obedecer à ordem? Aqui não, pessoal. Foro concorrente, você escolhe qualquer uma delas. Está assim um parágrafo único. Se a União for demandada, a ação poderá ser proposta. Domicílio do autor, na ocorrência do ato,
ou na situação da coisa, ou no Distrito Federal. Ok? Então, foros concorrentes. É claro que o melhor, gente, é claro, que é onde você localiza. Então, você quer processar a União, você pode processar em Anápolis, lá em Brasília, porque é a capital, ou onde aconteceu o fato para justificar a sua ingresso. Não justifica. Claro que aqui em Anápolis é melhor. Ok? E da mesma forma, pessoal, segue o Distrito Federal e os estados, com previsão no 52. Muito semelhante ao que nós acabamos de falar. Ok? Autor, se o estado vai te processar, domicílio do réu. Ok? Se o réu vai ser o estado, foro concorrente. Sem problema algum. Ok? Então tá lá, 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja o autor Estado ou DF. Parágrafo único. Se Estado ou DF for demandado, a ação poderá ser proposta. Domicílio do autor, local do fato ou capital do Estado Federado. Então, você mora em Anápolis. Você quer processar o Estado de Goiás? Você pode processar em Anápolis, aonde aconteceu o fato, ou Goiânia. Fica a seu critério. Ok? Então, por isso que eu quero que vocês anotem mais uma observação. Tanto no parágrafo único do 51, ok? Que fala da União, quanto no parágrafo único do 52, escrevam foros concorrentes. Destaque, escreve assim, foro concorrente. O autor escolhe. Ok? Tranquilo? E o município for autor e réu, como é que funciona? Pessoal, não existe regra específica para município, ok? Então, se não usar a regra específica, eu vou usar as regras do 46 ou 47, ok? Se for direito pessoal ou direito real sobre bem imóvel, domicílio do réu. Agora, se for direitos imóveis, situação da coisa. Como o município não tem regra específica, utiliza-se a regra 46 e 47 como regras para aplicação nos casos de municípios. Para a gente fechar por hoje a questão dos foros competentes. Gente, artigo 53, muito importante também, despenca demais em relação a isso. Eu quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado para a gente analisar. Os 53 são chamados de benefícios processuais. Se vocês puderem escrever isso no código de vocês, eu fico agradecido, ok? Benefícios processuais, ok? Eles vão analisar pessoas que estão em situação de hipossuficiência, ou seja, uma situação de vulnerabilidade, a pessoa está mais fraca, a sua posição é inferior, então o código trouxe algumas regras importantes, ok? Vamos entender que houve alteração recente, ok? No final de 2019, nós tivemos uma alteração em relação a isso, que foi uma lei, até ali aí no material de vocês, que houve a modificação em alguns dispositivos do código, inclusive no artigo 53, houve esta alteração legislativa. A Lei 13.800 a Lei 13.894, de outubro de 2019, alterou alguns dispositivos de acordo com a Lei Maria da Penha. Mudou a Lei Maria da Penha, 11.340, e também mudou o Código de Processo Civil também. Vamos entender isso aqui quando a gente chegar lá. O inciso 1 fala para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Então, para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Pessoal, a linha ABC é foro sucessivo. Anotem isso, pessoal, por favor. A linha ABC, foro sucessivo. AD não. Mas a ABC ou seja, tem que ser nessa ordem. O que fala o código em relação a isso, pessoal? Olha, uma ação de divórcio, ela vai ser processada aonde? Letra A.
Domicílio do guardião de filho incapaz. Como assim, gente? Tinha um casal, o casal tinha 2 filhos menores. Eles moravam aqui em Anápolis, por exemplo. Romperam um vínculo conjugal. A esposa muda para Goiânia com os meninos. A esposa foi para Goiânia com as crianças. O pai fica aqui em Anápolis e a mãe vai para Goiânia morando com as crianças, ok? Então, neste caso, aonde a ação vai ter que ser proposta? Tá lá a linha A. Guardião de filho incapaz. Quem que é o guardião do filho incapaz? Nesse caso é a mãe que está na guarda dos meninos. Então, esse processo tem que ser obrigatoriamente processado em Goiânia. Porque Goiânia é o domicílio do guardião de filho incapaz. Perfeito? A linha B. Olha, o casal não tem filho incapaz, tem tudo filho maior de 18 anos, tá? Tem um filho de 20 anos, outro de 22 anos. Não tem filho incapaz. Aonde vai ser julgado? Último domicílio do casal. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Anápolis, eles moravam em Anápolis, o casal morava em Anápolis. Houve um rompimento. A mulher muda para Goiânia e o homem fica aqui em Anápolis. Não tem filho incapaz. Aonde essa ação vai ser processada? O último domicílio do casal. Qual que é o último domicílio do casal? Anápolis. Então, Anápolis vai ser competente para julgar essa ação. Perfeito? Terceira hipótese. Não tem filho incapaz e ninguém mora no último domicílio. Está lá a linha C. Domicílio do réu, se nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal. Mesmo exemplo. Eles moravam aqui em Anápolis, houve um rompimento. A mulher muda para Goiânia e o cara não aguenta também ficar aqui em Anápolis, muda para Brasília. Não tem filho incapaz, então não consegue usar a linha A. Ninguém mora no último domicílio, não consegue usar a linha B. A linha C, domicílio do réu, se nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal. Então a mulher mora em Goiânia, o cidadão mora em Brasília. Se o cara quiser entrar com o divórcio, tem que entrar em Goiânia. Se a esposa quiser entrar com o divórcio, tem que ser em Brasília. Até outubro do ano passado, funcionava dessa forma. Só que agora inseriu. Se tiver vítima de violência doméstica familiar, com base na Lei 13.894, que inseriu a linha D, então se o seu código não for desse ano, não vai ter essa linha D, colocou lá, domicílio da vítima de violência doméstica. Então, se a mulher tem um processo tramitando violência doméstica, aonde ela mora. Perfeito? A gente insere o inciso 1. Inciso 2, fala de alimentos. Domicílio ou residência do alimentando. Se você tiver dúvida, pessoal, escreva na frente aí. Alimentando quem pede alimentos, quem vai usar, quem vai receber os alimentos. Alimentando quem recebe. Alimentante quem paga. Ok? Então, alimentando é quem está recebendo. E o alimentante é quem está pagando. Então, o que fala aí? Olha, 2, de domicílio ou residência do alimentando, ou seja, quem vai usar dos alimentos para a ação que se pede alimentos. Então, por exemplo, a criança mora aqui em Anápolis e ela quer pedir alimentos do pai. O pai mora em Rio de Janeiro. Quem vai usar os alimentos não é ela? Então, tem que ser Anápolis competente. O pai quer oferecer os alimentos, uma ação de oferecimento de alimentos. Existe, tá, pessoal? O pai quer pagar os alimentos. O pai mora no Rio e a criança que vai usar mora aqui em Anápolis. Então, Anápolis é competente. Qual que é a grande confusão? Eu coloquei no material de vocês para vocês verem. E se eu juntar investigação de paternidade com alimentos? Por quê? Pessoal, investigação de paternidade no direito pessoal, nós falamos lá atrás. Artigo 46, direito pessoal, domicílio do réu. E alimentos? Foro do alimentando. A gente acabou de falar. Artigo 53, inciso 2. E aí, pessoal? Se eu pedir só investigação de alimentos, domicílio do réu. E se eu pedir com alimentos, como é que funciona? Então, por exemplo, a criança mora em Anápolis, o suposto pai mora em Goiânia. Se fosse só investigação de paternidade, Goiânia, domicílio do réu.
E se eu pedir junto com alimentos? Gente, isso aqui foi parar no STJ, que teve que sumular isso aqui, ok? O que o STJ falou, pessoal, para a gente fechar por hoje? Súmula 1 do STJ fala: se você pedir investigação de paternidade cumulado com alimentos, o que prevalece é a regra específica. Então, no caso, utilizar-se-á a regra do 52, inciso 2, do Código de Processo Civil. Neste caso, domicílio do alimentando, súmula 1 do STJ. Ok? Então, se você pede só investigação de paternidade, domicílio do réu. Se você pede paternidade e alimentos, domicílio do alimentando, súmula 1 do STJ 53.2 do CPC. Ok? Continuando. Inciso 3, do lugar. Onde está a sede para ação em que for ré, pessoa jurídica. Então, se você vai entrar contra a pessoa jurídica, onde está a sede, entra com essa ação. Ok? A linha B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, eu contrario, eu fiz um acordo, por exemplo, com a agência bancária aqui em Anápolis. E o que é sucursal, pessoal? Muita gente mistura sucursal com filial. Está errado. A gente não pode falar que sucursal é sinônimo de filial. Por que não? Porque está errado. Por exemplo, Hot Park. Certo? Hot Park. Se a gente fosse ter uma filial do Hot Park em Caldas Novas, que o Hot Park fica em Rio Quente, né? Para quem nunca foi lá. Se eu fosse criar uma filial do Hot Park, eu tinha que criar um outro parque em Caldas Novas. Se eu fosse criar uma filial em Goiânia, eu tinha que criar um parque aquático em Goiânia. Só que em Caldas Novas, em Goiânia, tem tipo umas agências administrativas do Hot Park, onde você pode comprar ingresso, às vezes eles querem vender títulos de ações, mas é só função que meramente administrativa. Então, o que é a sucursal? Sucursal, ela exerce as atividades semelhantes à filial apenas com funções administrativas. Então, sucursal seria uma filial administrativa. Perfeito? Então, a sucursal do Hot Park em Goiânia, não tem um parque lá, mas vende ingresso, tem promoções, vende a cotas de ação da pousada. Isso é uma sucursal. Ok? A linha C, onde exerce suas atividades para ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Uma sociedade sem PJ, como assim, gente? Uma banquinha de camelô que se intitula uma pessoa jurídica, ela explora aquilo ali como atividade econômica, mas não tem CNPJ. Aonde você vai entrar com a ação? Aonde exerce as atividades. Letra D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Se vocês quiserem escrever aí do lado dessa linha, eu aconselho vocês, do lado da linha D, escrevam aí, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então, se você vai entrar com a ação de obrigação de fazer ou de não fazer, aonde tem que exigir o cumprimento. Perfeito? A linha E, da residência do idoso para a causa que verse sobre direitos previstos no respectivo Estatuto do Idoso. Lei 10.741 de 2003. Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. Nas ações que estão previstas no Estatuto do Idoso, aonde vai ser processada? Aonde o idoso está residindo, na residência do idoso. Perfeito? A linha F, da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Ou seja, se você vai processar um cartório, aonde o cartório está localizado. Observação em relação a essa linha F, gente. Nós falamos que esse artigo 53, ele é um artigo de benefícios processuais para pessoas hipossuficientes, situações de hipossuficiência.
Pergunto para você, gente, cartório é hipossuficiente? Claro que não. Então, alguns entendem que essa regra da linha F seria uma regra inconstitucional, porque fere o princípio da igualdade. Perfeito? Tranquilo? A linha 4, do lugar do ato de fato para ação de reparação de danos, exceto acidente de trânsito, que tem uma linha própria, ok? E D, em que for réu, administrador ou gestor de negócios jurídicos. E, para a gente fechar, inciso 5, eu queria que vocês escrevessem na frente dele assim, foro concorrente. Nós falamos lá no 53, inciso 1, a linha ABC, que é foro sucessivo. Inciso 5 não, é um foro concorrente. O que fala nisso aqui, pessoal? É competente o foro, domicílio do autor, local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. O que está falando essa regra, gente? Vou dar um exemplo que aconteceu com a tia minha. Eu tenho a tia que mora em São Paulo. Ela estava passando férias aqui em Anápolis, veio conhecer Anápolis, ok? E ela, junto com a minha mãe e com a minha irmã, foram lá em Goiânia para conhecer as feiras de Goiânia. Em Goiânia, bateram no carro da minha tia. E a pessoa que bateu no carro da minha tia morava aqui em Anápolis. Então, quais as opções que minha tia tinha? Ela, olha, minha tia mora em São Paulo. Então, ela poderia entrar com ação em São Paulo, que é onde ela morava. Ela poderia entrar com ação em Goiânia, aonde o acidente aconteceu. Ou ela poderia ingressar com ação em Anápolis, onde o réu mora. Gente, é claro que é muito melhor ingressar onde ela mora. Ela volta para São Paulo e ajuiza a ação lá em São Paulo. Ok? Só que aqui é só para reparação de danos de acidentes de veículos, inclusive aeronaves. Qualquer outra reparação de dano, a gente usa o inciso 4. Pessoal, então aqui a gente fecha a competência territorial. Nossa próxima aula a gente vai começar a ver as diferenças de competência absoluta, competência relativa, as prorrogações de competência, ok? E para a gente fechar, eu quero que vocês anotem algumas questões que são extremamente importantes. São alguns foros específicos que nós temos. Primeiro, gente, relação de consumo. Esquece todas essas regras. Relação de consumo, domicílio do consumidor. Artigo 101, inciso 1 do CPC. Ok? Relação de consumo, 101, inciso 1 do CDC. Lei 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor. Então, você, consumidor, tiver um problema com algum fornecedor, no seu domicílio do consumidor, vai ser ajuizada a ação. Artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Algumas outras situações importantes, alguns foros específicos de leis extravagantes. Ação civil pública. Ação civil pública, Lei 7347 de 85, ok? Lá no seu artigo 2º fala nas ações desta lei no local onde aconteceu o dano. Então, se o Ministério Público vai entrar com ação civil pública por um dano ambiental em Anápolis, Anápolis é competente, porque a lei de ação civil pública fala especialmente sobre isso, ok? Tranquilo? Outra lei específica, a Lei 8245 de 91, a Lei do Inquilinato, ok? Uma lei bem importante que vocês vão estudar em processo civil 5, fala lá no seu artigo 58, inciso 2, ok? Que é competente para julgar as ações de inquilinato aonde o bem está localizado, ok? Artigo 58, inciso 2, salvo se tiver um foro de eleição. Ok? Então, são alguns exemplos de leis extravagantes. Código de Defesa do Consumidor, artigo 101, inciso 1. Lei 7347 de 85, Ação Civil Pública, artigo 2º. Lei 8245 de 91, Lei do Inquilinato, artigo 58, inciso 2, também traz regras específicas. Perfeito? Próxima aula, a gente vai falar de competência absoluta e relativa, as diferenças.
prorrogação da competência, quando que pode prorrogar e qual é o foro prevento no caso de prorrogação. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.